Boa noite, Letícia. Boa noite, pessoal. Carmen, Paulinho, que estou vendo aqui já também presente. Lineide, boa noite. Que Deus abençoe vocês. Eu espero que vocês estejam bem, com saúde, né? Neste tempo em que nós estamos passando. Boa noite, Roberta, Maria do Rosário, Vanessa, Valéria. Boa noite a todos. Vamos dar um tempinho apenas para que os demais possam chegar, tá bom? E daqui a pouco a gente começa a nossa aula de hoje. Boa noite, seu João Estevão, Nilceia, boa noite, Lázara, Elíades, boa noite. Vanusa, Jansen, boa noite. Roseli, Carla, boa noite. Maria Verônica, Cláudio, boa noite. Neuza, boa noite. Maria Reis, Selma, boa noite. Vera, boa noite. Carlos, Socorro, Maria Madalena, Valesca, Marilene, boa noite. Zuleide, Alexandra, que bom que vocês estão chegando. Leila, Maria Dulce, Sérgio Ramos, boa noite. Nelma, Andréia, boa noite, que Deus abençoe. Boa noite, Sueli, Maria Imaculada, Simone, Gislaine, Leila. Que legal, né? Muitos estão nos acompanhando já desde a primeira aula, né? Regina, boa noite. Ana, boa noite. Irna, boa noite. Muitos estão nos acompanhando desde a primeira aula. Hoje nós vamos falar sobre o Evangelho, aliás, Maria no Evangelho de Lucas, tá bom? Na obra lucana, na verdade. Eu vou explicar para vocês o que seria a chamada obra lucana. Edilene, Adeilda, boa noite. Esperar apenas mais 2 minutinhos para quem tiver que chegar, poder chegar, tá bom? E aí a gente já começa. Boa noite, Natal, Ana Carolina, Sônia, Andresa, boa noite. Maria Aparecida, boa noite. Amanda, boa noite. Boa noite, Hélia, Mônica, boa noite. Libiano, boa noite. Dalva, boa noite. Natal, boa noite. Boa noite, Dalva. Isaac, boa noite. Boa noite, Selma. Muito bem, minha gente, vamos começando, né? Porque quanto mais tempo a gente demora, mais tarde a gente sai daqui, né? O pessoal tá brincando que eu tinha falado que era só 20 minutos no primeiro dia e que tenha chegado a 40 e poucos minutos, né? Mas é assim mesmo, eu começo a falar e depois vou me empolgando e esqueço de parar, tá bom? Bom, pessoal, boa noite, Ana Paula. Vamos lá, né? Vou agora começar com vocês. Se vocês tiverem a Bíblia. Elíades, boa noite, minha querida.
Se vocês tiverem a Bíblia aí com vocês, eu peço que vocês peguem agora o Evangelho de Lucas, tá bom? Boa noite, Rosana. Peguem aí o Evangelho de Lucas, o capítulo 1, versículo 39. Nós já... Obrigado, Maria Madalena. Francinês também, boa noite. Nós já falamos sobre a anunciação, né, do anjo Gabriel a Maria na nossa primeira aula. Falamos junto com o Evangelho de Mateus, né, o relato da anunciação do anjo. Em Lucas, o anjo anuncia a Maria, e em Mateus, o anjo anuncia a José, né? Agora nós vamos dar continuidade ao Evangelho de Lucas, tá bom? E vamos também falar um pouco, coisa pouca, sobre os Atos dos Apóstolos. Por quê? De acordo com a maioria dos especialistas, dos biblistas, né, Lucas e Atos foram escritos pela mesma pessoa, né? Então, muito provavelmente, quem redigiu o Evangelho de Lucas redigiu também os Atos dos Apóstolos. E nós percebemos isso por causa de algumas características, né? Por exemplo, o finalzinho do Evangelho de Lucas é o início dos Atos dos Apóstolos. É o que muitos especialistas vão chamar de dobradiça teológica, né? Como se houvesse ali uma dobradiça teológica. O final do Evangelho de Lucas, o início dos Atos dos Apóstolos, une o Evangelho todo de Lucas e une todos os Atos dos Apóstolos. Então, nós temos aqui uma única, como se fosse uma única obra lucana dividida em duas partes. Na primeira parte, Lucas trata da missão de Jesus. Na segunda parte, Lucas vai tratar da missão da igreja, tá certo? E Maria vai se fazer presente tanto no Evangelho como nos Atos dos Apóstolos. Embora apenas no início dos Atos dos Apóstolos, mas o autor sagrado, Lucas, vai colocar Maria no início ali da igreja, né? na igreja nascente, tá bom? Então nós vamos ver um pouco isso. Como nós já vimos então o texto da Anunciação, vamos seguir um pouco adiante. Vamos ao capítulo 1, versículo 39 a 56, tá? O que nós temos logo aqui nesse trecho que eu estou citando, né? Capítulo 1, versículo 39 a 56. Nós temos a ida de Maria até a região montanhosa de Jerusalém para auxiliar a sua prima ou a sua parenta Isabel, porque ela estava grávida, né? O anjo havia anunciado a Maria que a sua parenta Isabel estava grávida de 6 meses. Por isso, aliás, estava grávida de 6 meses. Por isso, ela vai para a região montanhosa para ajudar a sua prima ou a sua parenta Isabel, tá certo? Algumas coisas devem nos chamar a atenção. Primeiro, logo no início, nós temos o seguinte: naqueles dias, Maria pôs-se a caminho para a região montanhosa, dirigindo-se apressadamente a uma cidade de Judá. Entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Ora, quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre e Isabel ficou repleta do Espírito Santo. Então vamos parar aqui por enquanto. Esse pôr-se a caminho de Maria, né? Ele deve ser entendido muito mais do que uma simples caminhada, né? É muito mais do que isso. Lucas vai recorrer à tradição do caminho feito pela Arca da Aliança. Nós temos que lembrar que na Arca da Aliança se fazia presente a Torá, a lei de Deus, né? A palavra de Deus por excelência. E em Maria se faz presente o Filho de Deus. Por isso Lucas
vai utilizar o termo pôr-se a caminho, mas muito provavelmente tendo a figura da Arca da Aliança, né, muito presente agora nesta missão de Maria. Nós temos um autor, o Mário Gonçalves, aliás, o Gonçalves, não é Mário, o Gonçalves, e ele vai dizer o seguinte: a Arca e Maria sobem através da terra de Judá. No primeiro caso, alegra-se o povo. No segundo, a alegria é de Isabel. Veja aqui o que diz o autor, né? A Arca e Maria sobem através da terra de Judá. No primeiro caso, o povo é quem se alegra, ou seja, quando a Arca chega, né, às terras de Judá, quem se alegra é o povo. Quando Maria chega às terras de Judá, quem se alegra é Isabel. Então, Isabel é figura do povo. Maria é figura da Arca da Aliança, tá certo? E aí nós podemos fazer este paralelo. Se você tem papel e caneta, você anote aí, tá bom? Senão você vai procurar depois esse vídeo no Facebook e vai pegar esse comecinho. Nós podemos fazer um paralelo, né, e verificar essa situação da arca que se põe a caminho em 2 Samuel 6, versículo 9. Repito, 2 Samuel, capítulo 6, versículo 9. Depois, aí você faz a relação com Lucas 1, versículo 43. Tá? Então, 2 Samuel, versículo 9, aliás, capítulo 6, versículo 9, com Lucas 1, versículo 43. Depois, 2 Samuel 6, versículo 11, com Lucas 1, versículo 56. Repito, 2 Samuel 6, versículo 11, com Lucas 1, versículo 56. Depois, 2 Samuel 6, versículos de 15 a 16, com Lucas 1, 42. Ok? Então vamos voltar e vamos a esses textos para que vocês possam compreender o que eu estou querendo dizer. Então vamos lá em 2 Samuel. Vamos lá, deixa eu achar aqui. Tá. 2 Samuel, capítulo 6, versículo 9. Que vai dizer o seguinte: nesse dia Davi teve medo do Senhor e disse: como virá a arca do Senhor para ficar na minha casa, né? Como virá a arca do Senhor para ficar na minha casa? Relacionando com Lucas 1:43, nós temos a pergunta de Isabel: de onde me vem que a mãe do meu Senhor me visite? Entende? Olha que coisa interessante. 2 Samuel 6:9, é Davi quem questiona: como virá a arca do Senhor para ficar em minha casa? Como que dizendo, como é que eu mereço, né, receber a arca do Senhor em minha casa? E Lucas 1:43, Isabel diz: de onde me vem que a mãe do meu Senhor me visite? Tá? Então veja aqui o paralelo. Depois 2 Samuel 6:11, a arca do Senhor ficou 3 meses na casa de Obed-Edom de Gate,
E o Senhor abençoou Obed-edom e toda a sua casa. Com Lucas 1:56. Maria permaneceu com ela mais ou menos 3 meses e voltou para casa. Então a arca fica 3 meses na casa de Obed-edom. Maria fica 3 meses na casa de Isabel. Tá bom? Depois, 2 Samuel 6:15-16. Davi e toda a casa de Israel fizeram assim a arca do Senhor subir, aclamando e soando a trombeta. Aconteceu que, entrando a arca do Senhor na cidade de Davi, a filha de Saul, Micol, olhava pela janela e viu o rei Davi saltando e dançando diante do Senhor, e no seu íntimo ela o desprezou. Aqui, na verdade, nós ficamos com o saltando, né, de Davi, a alegria por causa da arca. E aí nós relacionamos com Lucas 1:42, onde Isabel diz, o evangelista diz, com grande grito exclamou: Bendita és tu entre as mulheres e bendito o fruto do teu ventre. De onde me vem que a mãe do meu Senhor me visite? Né? Então nós temos aqui esta ideia da alegria por receber a arca, tá certo? Muito bem. Depois nós temos, né, que nós devemos destacar, é a forma como Isabel se refere a Maria. Então, Maria saúda Isabel, né? Diante da saudação de Maria a Isabel, ela vai dizer o seguinte: Bendita és tu entre as mulheres e bendito o fruto do teu ventre. De onde me vem que a mãe do meu Senhor me visite? Né? Mãe do meu Senhor deve nos chamar a atenção, porque o título Senhor, o título Kyrion, né, ou Kyrio, ele quer designar um título messiânico. Então Isabel reconhece no filho que Maria carrega o Messias, aquele que era esperado por Israel para salvá-lo. Então, percebam que nós temos aqui o reconhecimento da visita do Messias. Aquele que era esperado por Israel chegou, né? Então nós temos aqui uma espécie de profissão de fé por parte de Isabel. Aquele que era esperado por Israel chegou. E chegou onde? No ventre de Maria. Por isso ela diz: como posso merecer que a mãe do meu Senhor me venha visitar? Desde que a tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança estremeceu de alegria em meu ventre. Feliz aquela que acreditou, pois o que lhe foi dito da parte do Senhor será cumprido. Voltemos um pouco antes. Isabel diz: desde que a tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança estremeceu em meu ventre. Mas no versículo 41, vai dizer que quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre. Então Isabel repete aquilo que está no versículo 41, só que o evangelista vai acrescentar: Isabel ficou repleta do Espírito Santo. Então a criança estremece no seu ventre porque Isabel fica repleta do Espírito Santo, ou seja, a própria criança fica repleta do Espírito Santo, tá bom? A própria criança fica repleta do Espírito Santo, por isso também estremece no ventre de Isabel. Com isso se cumpre o que o anjo Gabriel havia anunciado a Zacarias sobre o nascimento de João Batista. Se vocês forem lá no capítulo 1, versículo 15, vocês vão ver o seguinte: o anjo está conversando com Zacarias, está falando do nascimento de João Batista, tá bom? E vai dizer o seguinte: pois ele será grande diante do Senhor. Ele quem? João Batista.
Não beberá vinho, nem bebida embriagante. Ficará pleno do Espírito Santo ainda no seio de sua mãe. Quem que é a mãe de João Batista? Isabel. Então veja que a saudação de Maria faz com que o menino que estava no ventre de Isabel fique repleto do Espírito Santo, assim também como a própria Isabel. Entende? Então veja que coisa interessante, né? Nós temos aqui o cumprimento da profecia do anjo, ou daquilo que o anjo já havia anunciado. Depois disso, minha gente, nós temos o chamado cântico do Magnificat, né? Ou o canto do engrandecimento, onde Maria vai dizer o seguinte: a minha alma engrandece o Senhor, e meu espírito exulta em Deus, meu Salvador, porque olhou para a humilhação de sua serva. Doravante as gerações todas me chamarão de bem-aventurada. Veja que aqui Maria, de certa forma, repete aquilo que Isabel já havia dito lá em cima, né? Isabel diz a Maria: bendita és tu entre as mulheres e bendito o fruto do teu ventre. E no cântico, Maria vai dizer: todas as gerações me chamarão bem-aventurada, me chamarão bendita, pois o Todo-Poderoso fez grandes coisas em meu favor. Seu nome é santo e sua misericórdia perdura de geração em geração para aqueles que o temem. Agiu com a força de seu braço, dispersou os homens de coração orgulhoso. Depois os poderosos dos seus tronos e a humildes exaltou. Cumulou de bens os famintos e despediu os ricos de mãos vazias. Socorreu Israel, seu servo, lembrando de sua misericórdia, conforme prometera aos nossos pais, em favor de Abraão e de sua descendência para sempre. O cântico de Maria é, na verdade, uma profecia, tá? Qual que é a profecia aqui de Maria, né? Nesse cântico? De que Deus derrubará do trono os poderosos e elevará os humildes. Vai cumular de bens os famintos e despedir os ricos de mãos vazias. Vai socorrer a Israel, o seu servo, lembrando-se da sua misericórdia ou da sua aliança que havia selado já com Abraão e com toda a sua descendência. Então, o que nós temos? Aquilo que fora prometido por Deus, né, no Antigo Testamento, se cumpre na pessoa de Jesus, a quem Maria carrega em seu ventre. Então, a missão de Jesus é exatamente fazer com que esta profecia do Magnífica se cumpra. Entende? Então, aqui é que está o X da questão, né? A beleza do Magnífica. Não apenas o fato de Deus ter feito grandes coisas em favor de Maria ou através de Maria, mas também do cumprimento de tudo aquilo que Deus havia prometido a Abraão e toda a sua descendência. Uma curiosidade, este cântico de Maria encontra um paralelo também no cântico de Ana. No cântico de Ana, que você pode encontrar, eu não vou ler, tá bom? Senão a gente vai demorar muito. Mas você vai encontrar lá em 1 Samuel, capítulo 2, versículos de 1 a 10. Tá certo? Nós temos praticamente a mesma estrutura. Tá bom? É o regozijar-se diante da vinda do Messias. Muito bem, vamos para frente. Saímos então deste texto e vamos agora para Lucas 2, de 1 a 20, onde nós teremos o nascimento de Jesus, né? Nós teremos o nascimento de Jesus. Eu vou destacar aqui apenas os versículos 6 e 7, depois vocês
podem ler tudo, né? Enquanto lá estavam, completaram-se os dias para o parto e ela deu à luz seu filho primogênito. Envolveu-o em faixas e reclinou-o numa manjedoura, porque não havia um lugar para eles na sala. Então nós vemos aqui as condições em que Jesus, o Filho de Deus, nasce, né? Ele nasce e é colocado em uma manjedoura, porque não havia lugar para eles na sala ou na hospedaria. Estão pedindo aqui o Cântico de Ana. Então, é 1 Samuel, capítulo 2, versículos de 1 a 10, tá bom? 1 Samuel, capítulo 2, versículos de 1 a 10. Muito bem. Então, Maria dá à luz a Jesus. E diante do nascimento de Jesus, nós teremos a adoração por parte dos pastores. Os pastores são chamados, são convidados pelo anjo para se dirigirem até o lugar em que estava a criança. Lá no versículo, deixa eu dar uma olhadinha aqui, versículo 8º, né? Versículo 8º para frente. Na mesma região havia uns pastores que estavam nos campos e que durante as vigílias da noite montavam guarda a seu rebanho. O anjo do Senhor apareceu-lhes e a glória do Senhor envolveu-os de luz. E ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, disse-lhes: Não temais, eis que vos anuncio uma grande alegria, que será para todo o povo. Nasceu-vos hoje um Salvador, que é Cristo Senhor, na cidade de Davi. E isso vos servirá de sinal. Encontrareis um recém-nascido envolto em faixas, deitado numa manjedoura. E de repente juntou-se ao anjo uma multidão do exército celeste a louvar a Deus, dizendo: Glória a Deus no mais alto dos céus e paz na terra aos homens que ele ama. Quando os anjos os deixaram em direção ao céu, os pastores disseram entre si: Vamos já a Belém e vejamos o que aconteceu e que o Senhor nos deu a conhecer. Foram então às pressas e encontraram Maria, José e o recém-nascido deitado na manjedoura. Vendo, contaram o que lhes fora dito a respeito do menino, e todos os que os ouviam ficavam maravilhados com as palavras dos pastores. Aí no versículo 19, Lucas vai dizer: Maria, contudo, conservava cuidadosamente todos esses acontecimentos e os meditava em seu coração. Não será a primeira vez que Lucas dirá isso, né? A partir deste momento, nós vamos ver um silêncio reinar na pessoa de Maria, porque tudo que ela ouvir, ela vai guardar em seu coração, em uma posição, em uma postura de oração silenciosa, tá certo? Nós temos um teólogo, o Juan Alfaro, que vai dizer o seguinte sobre a encarnação do Verbo de Deus. Vai dizer: a encarnação é em si mesma o ato supremo do amor de Deus aos homens, a graça suprema possível e, por isso, absolutamente única, irrevogável e irrepetível. Olha que bonito agora. A autodoação pessoal de Deus, que faz do homem Jesus seu Filho, o ato pessoal e personalizante do Filho, do Verbo, sua própria maternidade virginal. No próprio ato de assumir criativamente sua humanidade de Maria, o Verbo faz dela sua mãe e mãe virginal. E aí olha que coisa interessante. Não é Maria que faz de Cristo seu filho, mas Cristo que faz de Maria a sua mãe.
Então Maria foi escolhida pelo Verbo de Deus, por Cristo, para ser a sua mãe. Tá certo? Me faz lembrar, eu sempre gosto dessa canção, né? Aquela música do Padre Zezinho, que diz: o povo te chama de Nossa Senhora por causa de nosso Senhor. O povo te chama de Mãe e Rainha porque Jesus Cristo é o Rei do céu, né? Então veja que tudo que nós dizemos de Maria, nós dizemos porque Jesus, ou o Verbo de Deus, a escolheu por mãe, né? Então essa relação Jesus-Maria é sempre uma relação de extrema intimidade. E Lucas deixa isso muito bem claro, né? Lucas em nenhum momento vai questionar a relação íntima entre Jesus e Maria, tá certo? Pelo contrário, Lucas dos evangelistas é aquele que mais fala de Maria, mais cita a pessoa de Maria, tá bom? Depois nós temos um outro texto, né, que é aquela cena que Maria leva Jesus para o templo para a circuncisão. E lá encontra o profeta Simeão e a profetisa Ana. Está em Lucas 2, versículos de 21 a 35. Tá? Como nosso tempo é curto, eu não vou ler o texto, mas vocês podem ler depois em suas casas. Lucas 2, versículo 21 a 35. Aqui nós percebemos, né, de acordo com a declaração de Simeão e a declaração de Ana, que aquilo que Deus havia prometido de fato se cumpriu, né? Simeão vai dizer: deixai agora o vosso servo ir em paz, conforme prometestes ao Senhor, porque meus olhos viram a vossa salvação. E essa salvação é a salvação de todos os povos. É a glória de Israel. É a luz que virá para iluminar as nações. Entende? Então, Simeão apresenta Jesus como salvação de todos os povos, luz para iluminar as nações e glória do povo de Israel. O texto afirma que Simeão era um profeta. E ao ver o menino, vai dizer isso, né? E depois vai dizer a Maria: eis que este menino foi posto para a queda e para o soerguimento de muitos em Israel. Olha o que Maria já tinha dito lá no cântico do Magníficat, né? Derruba do trono os poderosos e eleva os humildes. Simeão está confirmando aquilo que já tinha sido cantado por Maria. Eis que este menino foi posto para a queda e para o reerguimento ou soerguimento de muitos em Israel, e como um sinal de contradição. E a ti uma espada traspassará a tua alma, né? Esta espada, muitas vezes, nós não compreendemos bem, mas Maria, ela vai seguir toda a vida de seu filho, né? Vai acompanhar toda a missão do seu filho. E essa espada tem a ver com tudo aquilo que o próprio filho vai sentir por causa da sua pregação. Então, todas as perseguições, né? Tudo que o Cristo sente de rejeição por causa da sua pregação, por causa da sua missão, Maria sentirá também. Essa é a espada de dor, né? Alguns teólogos vão dizer que a espada de dor é ver o seu filho pregado na cruz, né? Outros vão dizer a espada de dor é de repente não ter entendido muito bem qual era a missão do seu filho, né? De certa forma, não ter compreendido que ele deveria de fato dar a vida pelos seus. Mas o que a gente concorda geralmente é que essa espada de dor quer traduzir tudo aquilo que Maria sentiria vendo toda a perseguição a seu filho, tá bom? E nós temos depois a profecia de Ana, que vai anunciar para todo o povo, né, que
este menino viria para libertar Jerusalém, né? Para ser um sinal de fato de libertação, tá? Vamos para frente, ainda não acabou não, minha gente. Tenha paciência aí, tá certo? Que já estamos acabando. Nós temos depois o texto, né, de Jesus entre os doutores, tá? Jesus entre os doutores. Lá no capítulo 2, versículos 41 seguintes, 41 até 50, tá? O que acontece? Maria, José e Jesus sobem para Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando retornam, percebem que Jesus não está no meio deles. Retornam para Jerusalém. Quando chegam lá, encontram Jesus entre os doutores. E os doutores, os mestres da lei, impressionados com a sabedoria de Jesus. Aí Maria vai questionar: meu filho, por que agiste assim conosco? Olha que teu pai e eu, aflitos, te procurávamos. E Jesus vai responder: por que me procuráveis? Não sabíeis que devo estar na casa de meu pai? Eles, porém, não compreenderam a palavra que lhes dissera. Tá? Desceu, aí no versículo 51, desceu então com eles para Nazaré, era-lhes submisso. Sua mãe, porém, conservava a lembrança de todos esses fatos em seu coração. Mais uma vez, Lucas vai dizer: sua mãe conservava a lembrança de todos esses fatos e os guardava em seu coração. Tá? O que nós devemos chamar a atenção aqui? A resposta dada por Jesus, né? Parece uma resposta daqueles meninos birrentos, né? Quando, na verdade, nós temos já aqui nesse texto aquilo que Jesus realizaria na sua vida pública, que é ultrapassar os limites das relações familiares em vista do reino de Deus, né? Então Jesus não está preso aos vínculos sociais, aos vínculos familiares. Ele coloca o reino de Deus acima destes vínculos, entende? Então não é um desfazer-se de sua mãe, mas colocar o reino de Deus à frente de tudo. E esse é o convite que ele também faz aos seus discípulos, né? Aquele que coloca a sua mãe, o seu pai, né, a sua família, a sua casa, né, acima de mim, não é digno de mim. Então, diante da proposta do reino de Deus, né, os laços familiares devem ser ultrapassados, devem se criar novos laços. A família de Jesus passa a ser os discípulos e a sua própria mãe vai fazer parte deste grupo dos discípulos, tá bom? Depois deste texto de Jesus entre os doutores, nós temos aquela situação parecida com Marcos e Mateus, né? Lucas 8, versículos 19 e 21. Sua mãe e seus irmãos chegaram até ele, mas não podiam abordá-lo por causa da multidão. Avisaram-no então: tua mãe e teus irmãos estão lá fora querendo te ver. Mas ele respondeu: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Percebam uma coisa: Marcos e Mateus, antes desta fala, vão colocar uma pergunta na boca de Jesus: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? E depois a resposta do próprio Jesus: minha mãe e meus irmãos são aqueles que fazem a vontade de Deus. Aqui no Evangelho de Lucas nós não temos esta pergunta. Jesus não pergunta quem é minha mãe, quem são meus irmãos, né? Jesus simplesmente diz, quando anunciam que sua mãe e seus irmãos estão lá fora, Jesus simplesmente diz: minha mãe e meus irmãos são aqueles que fazem a vontade de Deus, tá? Então Lucas suaviza, né, um pouco. Isso por quê? Porque ele já havia mostrado, muito provavelmente, né,
que ele já havia mostrado que Maria fez a vontade de Deus, né? O faça-se de Maria nada mais é do que o fazer a vontade de Deus. Faça-se em mim segundo a tua palavra, ok? E aqui, então, mais uma vez, aparece essa situação de que nenhum laço familiar, nenhum laço social está acima do reino de Deus. Então, Jesus propõe, né, um novo modelo de relação diante do anúncio do reino de Deus, ou da perspectiva do reino de Deus, tá? E depois não aparece mais a pessoa de Maria no Evangelho de Lucas, né? Na cena da crucificação, vai dizer apenas que algumas mulheres se fazem presentes, mas Lucas não deixa claro que Maria esteja lá, tá bom? Quando que nós vamos ver de novo a pessoa de Maria na obra lucana? Nos Atos dos Apóstolos, e com isso eu termino, tá? Então lá em Atos 1, 13, 14, vamos lá, pegue a sua Bíblia, Atos 1, 13, 14, nós temos o seguinte: tendo entrado na cidade, subiram até a sala de cima, onde costumavam ficar. Eram Pedro e João, Tiago e André, Filipe e Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, o Zelota, e Judas, filho de Tiago, não Judas Iscariotes, né? Mas Judas, filho de Tiago. Todos estes, unânimes, perseveravam na oração com algumas mulheres, entre as quais Maria, a mãe de Jesus, e com os seus irmãos. Então perceba, né? Lucas vai colocar Maria junto com a comunidade dos discípulos à espera do Espírito Santo. E destaca a presença de Maria ali. Maria não é só um adendo, né, aqui. Lucas destaca a presença de Maria e existe um porquê, né? Maria é figura da igreja. Em Maria aconteceu o primeiro Pentecostes. Não podemos esquecer aquilo que está no relato do anúncio do anjo, né, do nascimento de Jesus, feito pelo anjo, dizendo que Deus cobriria Maria com a sua presença, com a sua Shekinah, né? Maria é chamada pelo anjo de a cheia de graça. A cheia de graça é a cheia de Deus, tá certo? Então Maria já havia recebido o Espírito Santo. E ela se faz presente nesta situação de espera pelo Espírito Santo como figura para a igreja. De fato, em Maria, né, Lucas vai mostrar isso muito bem, em Maria nós compreendemos como que deve ser a igreja. Na pessoa de Maria nós encontramos o como deve ser a igreja, tá bom? A igreja é aquela que deve acolher a palavra de Deus em seu coração e, a partir dessa acolhida, gerar novos filhos para Deus. Então, assim como Maria gerou em seu ventre o Filho de Deus, a igreja, recebendo o Espírito Santo, gera para Deus novos filhos. Assim como Maria pôs-se a caminho para Jerusalém, para anunciar essa boa nova que Deus fez na sua vida e para transmitir o Espírito que ela teria recebido a Isabel e ao filho que Isabel esperava, assim também a igreja, depois do evento Pentecostes, precisa também pôr-se a caminho, sair, né? Anunciar o Evangelho e transmitir este mesmo Espírito que existe nela para aqueles que se converterem, para aqueles que crerem em Jesus, tá bom? Alguém me pergunta aqui, Isaac, né? Disto que podemos contemplar o título Maria, esposa do Espírito Santo, a relação Maria com cada uma das pessoas da Trindade é muito interessante, né? Nós poderíamos dizer que Maria é esposa do Espírito Santo pelo fato de ter sido o Espírito Santo a fecundar Maria, né? A gerar no ventre de Maria o verbo, tá bom? Então, só se for nesse sentido,
tá bom? Para encerrar, cito um trecho do Raniero Cantalamessa, falando sobre esta presença de Maria com a comunidade dos discípulos. Ele vai dizer o seguinte: Maria, que debaixo da cruz se mostrou como mãe da igreja, aqui no cenáculo mostra-se como sua madrinha. Olha que interessante a análise que ele faz. A madrinha, para poder desempenhar essa função, deve ser alguém que já recebeu o batismo. Era o caso de Maria, uma batizada pelo Espírito que agora apresenta a igreja para o batismo do Espírito. Entende? Então Maria é figura da igreja. Maria é aquela que, uma vez tendo recebido o Espírito, confirma, de certa forma, que este Espírito de fato vem, este Espírito de fato age, este Espírito de fato fecunda o lugar em que ele se faz presente. Tá bom, pessoal? E depois, nos Atos dos Apóstolos, não aparece mais a pessoa de Maria. Tá? De maneira muito clara, muito explícita, não aparece mais. Espero que vocês tenham gostado e a gente vai se vendo por aí, né, nas missas, e na próxima semana, se Deus quiser, estamos aqui para falar sobre a pessoa de Maria no Evangelho de João. Um beijo para todo mundo, vamos rezar uma Ave Maria para podermos ir dormir, né? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que o Deus Todo-Poderoso vos abençoe, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até mais, pessoal.